Pai Calbaqueci foi a maior enciclopédia em vida que eu conheci. Me ensinou tudo, era uma pessoa de um coração imenso, muito grande mesmo, ajudava todos que o procuravam e foi um dos maiores babalorixás aqui da cidade de São Paulo, muito reconhecido no tempo de Angola dele. Raspou diversos pais de santos que existem hoje em São Paulo e no Brasil todo e foi um dos grandes que passaram por aqui. Bom, meu nome é Diego, eu tenho 36 anos de vida, 33 anos de iniciado no Candomblé, sou filho aqui do terreiro de Ijubá e sou babaquequerê do Axé. Bom, agora tá chegando a xixê de 7 anos dele e era algo que meu pai, quem o conheceu, sabe que ele sempre falava sobre isso, que a gente tinha que fazer o axixê de 1, de 3, de 7, 14, 21. Então, pra gente aqui do Ijubá vai ser algo muito importante, algo que ele sempre falou para ser feito. A gente nunca pensou que chegaria até esse ponto, diante de tanta dificuldade que teve, mas com a certeza que vai ser a conclusão parcial de algo que ele sempre falou. Então, tá todo mundo empolgado, todo mundo arrumando o terreiro, deixando ele bonito, porque o axixê também é uma ritualística muito importante para o candomblé, né? O ritual de passagem, então você tem todo um ritual a ser feito para deixar tudo muito bonito, muito perfeito. Então vai ser algo assim que vai deixar todo mundo muito feliz e emocionado ao mesmo tempo. Boa noite, eu me chamo Onilde, conhecida por Oyá de Oressanda. Fui iniciada por Mãe Namboazazi, já falecida, e quando eu me iniciei no Angola, e no Angola, a partir do momento que você não vira no santo, né? Você não é tomado pelo orixá, você normalmente ganha um posto, um cargo. No meu caso, eu fui escolhida por Airá para ser suequede. Então, quando eu me iniciei, Airá me deu o posto de equede e eu sou a primeira equede da casa de Calbaqueci, também já falecido. Eu fui iniciada em setembro de 1977 e estive junto a Calbaqueci até um ano após o seu falecimento, né? Enquanto ele vive junto a ele e presente na casa até o Padre Bimó. Algumas pessoas podem achar estranho essa conduta ou essa postura, mas era uma coisa que eu já dizia a ele, e muitas pessoas que conviveram conosco sabem disso. Eu dizia para ele que quando nós tínhamos a mesma idade, né? Nascemos no mesmo ano, e eu dizia para ele que eu não sabia, a gente não sabia, né? Quem iria primeiro. Mas se ele fosse primeiro que eu, Candomblé acabaria para mim, porque a minha vida sempre foi Airá, sempre foi Ijobá. Mas, independente de eu estar frequente ou não, a minha casa de axé é o Ijobá. Meu santo mora lá, eu continuo sendo do Ijobá. Por enquanto, as pessoas podem até dizer, mas depois de tanto tempo você ainda fala isso. Por enquanto, eu ainda não consigo estar dentro daquele axé, participar de algumas coisas e olhar de um lado, olhar do outro e não encontrar Calbaqueci. Isso para mim ainda é muito difícil. Algumas pessoas vão dizer, mas
todo mundo passa por isso e aquilo. Para mim, ainda não deu. A hora que der, eu estarei lá. Calbaqueci viveu e morreu pelo Ijobá. Ele não tinha outro interesse na vida. O Ijobá sempre esteve à frente de qualquer coisa para ele. Ele deixava de comprar uma roupa nova para manter um iaô no roncó, para comprar uma roupa para o iaô, entendeu? Ele pegava as cuecas dele, emprestava não, né? Dava para o iaô que entrava sem uma roupa para vestir. Então, ver hoje o Ijobá em funcionamento me traz um sentimento de muita alegria, principalmente porque eu sei o quanto isso o deixa feliz onde quer que ele esteja, porque era tudo que ele queria, que o legado dele continuasse. E é uma coisa que eu falo para quem quiser ouvir, e eu tenho certeza que muitas pessoas já são testemunhas disso, que independente de qualquer coisa, eu respeito o filho e a nora dele justamente por levarem à frente esse legado. Eu sou Iraci de Oiá, Ebome, e eu vim aqui pela casa de Babá Calbaqueci, iniciante na época também, e nos conhecemos, a minha trajetória de conhecimento a ele se deu através do trabalho. Trabalhávamos juntos e através, por uma brincadeira, depois de 2 ou 3 anos já trabalhando com ele, foi que se deu o conhecimento de que eu acabei dizendo a ele que eu era filha de santo, exatamente porque já era feita de santo, né? Só que naquela época eu já estava com uma idade avançada e sem casa, porque naquela época ou você tinha ou não tinha, porque eram muito poucas as casas de candomblé que tinham as portas abertas, e justamente eu fui feita pelo babalorixá senhor Vardinho de Jarguna, de Fazenda Casa Grande, Salvador, Bahia, em 1982. E quando eu vim para cá, eu já estava com 6 anos de feitura. E sem tomar obrigação de 1 ano, foi feita e fui esquecida. Então, aqui eu fui acolhida, o babá me recebeu muito bem, e ali ele compreendeu a minha situação de filha de santo e de iaô na época, aquela coisa toda, sem casa. Eu trabalhava, sempre trabalhei. E aí ele me jogou pelos búzios, ele adivinhou, eu acreditei muito que eu cheguei na casa, já senti que Oiá me pegou dali da entrada para cá. Eu tomei bem isso aqui da mãe Oiá e de babá, né? E ali eu senti que a casa era aqui, que aqui ia plantar meus pés e só iria sair daqui quando realmente a minha vida fosse interpretada, porque foi ele que me orientou, fez o jogo, e aqui está o meu presente, porque ela 3 anos depois veio, ele falou que ia ter uma filha de Oxum e iria ser filha dele. Então apresento aqui Daniele de Oxum, que é a minha filha. Eu sou Ebome Daniele de Oxum, hoje eu sou Yalochum da casa, né? Tomei posto aqui na casa. Bom, como minha mãe comentou, minha mãe tinha bastante dificuldade para engravidar, né? Então isso foi um grande feito, né? Dos orixás, do babá ajudando também, pedindo muito, né? E ele jogou e viu minha vinda, né? Viu que minha mãe iria conseguir engravidar. Minha mãe engravidou com 39 anos, né? De tanto pedir aqui para esse axé.
e ele comentou, né, jogou e viu que ia ser uma filha de Oxum. Né? Em princípio, minha mãe tinha muita preocupação em querer me iniciar muito nova, né? Então ela preferiu, né, dizer que gostaria que aguardasse eu ter 18 anos, né, para me iniciar e ter certeza do que eu queria, enfim, estar na religião. Mas Oxum me pegou com 10 anos de idade, né? Então eu tive que me iniciar nova, me iniciei com 16 anos, não teve jeito, e aqui estou, né? Então o babá representa muito mais que um babalorixá para mim, mas representa um pai, né? Um pai que eu não tive, um pai carnal que eu não tive, e que viu aí minha chegada. Então, para mim, ele é uma pessoa extremamente especial e muito importante. Esse axé é a minha casa. Bom, então, depois que o babá faleceu, né, foi uma época muito difícil para toda Ebé, para todos os nossos irmãos, né, para todos nós. Então, a gente sentiu muito, né, muita dor. Era difícil conseguir enxergar essa casa sem ele, né, conseguir se encontrar, né? Então a gente ficou um período de luto bem complicado, né? Principalmente eu e minha mãe, assim, com toda essa história que a gente tem, né, de vida com ele, e a gente teve que esperar um tempo, né, para as coisas se amenizarem, a gente processar isso dentro do nosso coração, né, dentro também das nossas crenças, enfim, e eu pedia muito discernimento para Orixá, pedia muito para Oxum, para Oiá também, que nos desse caminho, né, que nos mostrasse o que a gente precisava fazer, né, como que a gente deveria seguir, né, porque é um momento muito difícil quando a casa perde seu babalorixá, o Ialorixá, né, e tem a sua sucessão. A gente estava aqui, né, no dia que a mãe Thaís foi escolhida, né, nós acompanhamos ela e ficamos felizes com a decisão de Airá. Né? Só que ainda assim a gente tinha o nosso processo de luto, né? Então a gente precisou se acostumar com tudo isso, né, mãe? E pedir muito para Orixá esse caminho. Oi, a respeito da minha vida até atual, se hoje ele se encontrasse entre nós, eu diria muito obrigado, você conseguiu levantar a minha vida, a minha família, em tudo que você pôde nos ajudar e continua nos ajudando, mesmo no Orum. Eu sou eternamente agradecida por tudo. E aqui está minha filha, também pode dizer o mesmo. Muito obrigado. O meu sentimento é o mesmo, né? Só gratidão mesmo por tudo que o babá fez, por nós, por toda a nossa Ebé, né? Por tantas pessoas, dentro do Brasil, pessoas fora do Brasil. Então, assim, ele foi uma pessoa extremamente carismática, né, que acolheu a todos. Então, é só gratidão, né, a nossa vida foi transformada tanto, né, em progresso de vida, quanto também em ser humanos melhores, né? Então, acho que o babá trouxe esse ensinamento para todos, para a gente ter união como uma família, né, respeitar essa casa, respeitar a nossa família, respeitar o Orixá, né, e se eu pudesse falar hoje para ele alguma frase seria essa: muito obrigada, sou muito grata por tudo que o Senhor fez por nós, né, e continuo amando o Senhor e amarei para sempre, né? Eu tenho certeza que um dia todos nós vamos estar juntos novamente, e é só gratidão por tudo que ele fez. Axé. Bença, Pai. Isso. Olá, meu nome é Luísa, eu sou de Inhaçã, sou iniciada há 39 anos pelo babalorixá Sérgio de Oxalá, que já é falecido, né? Fui iniciada no Angola e depois, posteriormente, dei continuidade da minha iniciação no Queto. Minha trajetória, minha iniciação no Candomblé foi através do meu irmão, que já era feito, né? E ele apresentou para toda a família o Candomblé. Ele conhecia o Sérgio de Oxalá, e eu acabei me identificando com ele, porque meu irmão acreditava que eu precisaria iniciar uma pessoa de Oxalá, de Oxoguiã. E aí ele me apresentou o Sérgio, eu super adorei ele, acabou
fazendo, naquela época era de Angola, né, era Matamba, e depois, com o falecimento dele, acabei dando obrigação tirando mão de Vumbi, com o Júnior de Oxoguian também, só que aí já foi no Queto. Aí eu acabei, através dele, todo mundo acabou da minha família entrando no candomblé. Minha mãe, inclusive, também falecida, foi iniciada por ele, né, justamente pelo meu pai de santo também, pelo Sérgio de Oxalá, através do meu irmão. E ela era de Ogum, né, a digina dela era Oronipalê, a minha digina de Angola é Vanjuleci, e pelo fato do meu irmão apresentar o candomblé para toda a família, quando meus filhos, né, eu acabei iniciando todos os meus filhos. Minha filha, que é de Oxum, que é Iked, feita no Queto, Rafael, meu filho caçula, que é filho de Babá PC, que é de Airá, o mesmo santo do meu irmão. Né? Isso tudo se deu a credibilidade, a confiança e a fé que meu irmão tinha em Orixá, que nos apresentou isso e fez com que todos nós nos iniciássemos na religião. Minha conexão com Calbaqueci é que eu sou irmã carnal dele, né? A nossa relação era muito intensa, muito pouco compreendida pelos outros, mas era uma relação de muito amor. Olha, se meu irmão tivesse vivo hoje, eu com certeza a gente iria brigar, porque a gente brigou uma vida, óbvio, ia continuar igual, mas eu iria não permitir de forma alguma que a gente ficasse sem se falar. Porque a gente perdeu tanto tempo, sabe, por besteira, porque ele era turrão, e a gente brigava mesmo, e porque a gente tinha divergência de ideias, e irmão, né? É sangue, quem irmão não briga com irmão? Não tem como. E a gente tinha personalidades diferentes, de fato. Então, o que eu falaria para ele, se ele falasse para mim, eu não quero falar com você, eu ia falar, você vai falar sim. Para de palhaçada. Vai falar sim. É isso. Meu nome é Marcelo, sou filho de Babá Calbaqueci, fui iniciado no dia 26 de janeiro de 1992 para Ogum e para Oxaguian. Sou filho devoto dessa casa, acredito nessa casa, acredito na força do axé que essa casa tem. Depois de alguns anos da minha iniciação, Xangô me deu um oiê na casa dos ancestrais, onde eu sou chamado de Olossá Ilê Ibó Aku. Axé. Conheci Babá Calbaqueci de uma forma muito mística, é algo interessantíssimo de se contar. Primeira vez eu tive um sonho, eu havia mudado para minha nova casa, e quando eu mudei para essa casa não tinha nada. Tinha um colchão, uma geladeira quebrada e eu que morava ali dentro. E eu sonhei. E eu não conhecia absolutamente nada de candomblé. Eu sonhei que entrou um homem dentro do meu quarto. Eu levantei do colchão, botei a cabeça no chão e esse homem pisou em cima da minha cabeça. E eu acordei com a sensação da planta do pé na minha cabeça. Tempos depois, por curiosidade, por busca espiritual, eu fui fazer um jogo de búzios por indicação de um amigo. E quando abriu a porta, o homem do sonho estava sentado ali, que era Babá Calbaqueci. Eu, como bom filho de Ogum, não falei nada, falei, eu vou pagar para ver. E ele começou a jogar e me disse ali, eu já conheço você. Eu tenho a sensação de que já conheço você. E minha trajetória dentro de Orixá, meu aprendizado de Orixá, o amor que eu tenho, a obediência que eu tenho
aos orixás e aos ancestrais, eu aprendi e aprendo até hoje com Babá Calbaqueci. Ver essa casa de axé funcionando, acompanhar as lutas da sucessão, todo o falecimento do Babá, a grande ausência, a grande noite que se fez com a partida dele, e ver essa casa funcionar como um polo de resistência, um polo de acolhimento, e a Thaís, que enfrentou com toda a sabedoria de Oxum, com toda a doçura de Oxum, todas as críticas, e se mantém firme nesse lugar, e principalmente firme aos ideais do nosso Babalorixá. Eu tenho certeza que Pai Calbaqueci está profundamente orgulhoso da trajetória e das batalhas que todas as pessoas aqui dentro estão desempenhando. A importância do axexê de Babá Calbaqueci, primeiramente, é honrar a memória, a luta e a história desse grande homem que foi grande em diferentes instâncias. Grande espiritualmente para tanta gente e individualmente. Tantas histórias pessoais, como amigo, como pai, como confidente, em papéis que extrapolavam as funções de dirigente espiritual. A importância desse axexê é honrar para sempre a memória desse cara que não é que ele é fenomenal e tão importante para a gente. Eu tenho certeza na manutenção e na força que essa casa tem. Eu tenho certeza que nosso ancestral Pai Calbaqueci é real, é presente. Para mim, a força da ancestralidade não tem a dimensão de que ele está em outro lugar. Eu sinto a presença do Babá diariamente, me observando, me ensinando. Então, o meu pedido, nesse momento aqui, tão emocionante, tão emocionado do depoimento, é o que eu faço na minha casa. É o que eu faço na minha casa. O pedido é o mesmo que eu faço na minha casa todos os dias. Babá, cuide de nós, cuida da gente. Axé. Olá, eu sou Ebome Amarildo do Molu. Atualmente sou Babá Carijebó da Axé Jobá. Fui iniciado pelo Babalorixá Antônio do Oxum Feni. E atualmente tenho 24 anos de santo. Eu conheci o Pai Calbaqueci através de um programa, tinha na TV Cultura, onde ele apresentava a casa dele, dizia quem ele era. Eu me afeiçoei pela pessoa dele. E um dia seguinte, um final de semana, eu e meus irmãos fomos na casa dele. Me falaram que era uma festa de caboclo. E para minha surpresa não era festa de caboclo, era a festa do airá dele. E isso foi em julho de 2001. Aí eu conheci, fui no programa, fui no candomblé dele, gostei muito, me apaixonei pela voz, pelo jeito da entonação do canto dele, o jeito dele, carismático, como você. Aí na semana seguinte, eu fui lá para agradecer a recepção com ele. E através disso eu conheci ele, conheci a família dele, o filho, a casa, os filhos. E aí ele me convidou para um olubagé naquela mesma semana, que ele falou que ia tocar um olubagé. E ele me convidou para vestir santo nesse olubagé de uma filha dele. A importância do axexê de 7 anos era uma coisa que ele, em vida,
sempre pediu a todos nós, para a família carnal dele, para o próprio filho dele, porque era uma coisa que ele fazia questão de fazer dos filhos, e ele queria que fizesse dele. E isso é importante, por quê? Porque isso vai encaminhar o espírito da pessoa até aonde tem que dar sequência. Então eu acredito que esse axixê seja uma realização não só nossa, e com muito sacrifício, mas dele mesmo, que era uma coisa que ele queria e que ele merece. Muito obrigado por tudo que o senhor fez para mim, para minha vida, para meus irmãos, para a sua casa, para a nossa casa. E diria que ele sempre será um pai para mim. Um pai que eu não tive, porque eu fui criado pela minha avó, não tive a presença do pai, eu não tive a presença de uma mãe. Uma família, como muitos têm. Então eu diria muito obrigado. Obrigado por tudo que ele me ensinou. Obrigado por tudo que você me ensinou. E uma vez você me disse que eu cuidasse da sua casa, de quem ficasse na sua casa e de quem cuidasse do seu filho, do seu neto. E hoje eu estou cumprindo a promessa que eu fiz a você. Estou cuidando da sua casa, estou cuidando do seu filho, do seu neto, que hoje já é um grande homem. Estou cuidando de quem ficou na sua casa, que é a sua nora. E a minha vida segue assim, sempre zelando por aquilo que um dia é seu e hoje é nosso também. Foi seu e hoje é nosso também. Muito obrigado. Olá, Motumbá. Eu sou o Marquinhos Joti, sou filho de pai Caboaqueci, do Ilialaquetu e Jobá. Sou o terceiro Oti de São Paulo, fui raspado pelo pai Caboaqueci, meu pai Júnior de Logunedé. Na direção do pai Caboaqueci eu tinha um posto de Otum Omolará. Na atual dirigente da nossa Iá Thaís, eu tenho um posto de Acacum. Fui raspado no ano de 2003. Porém, fiquei 6 anos como abiã na roça, porque hoje eu tenho 34 anos de idade, mas quando eu comecei a frequentar a roça de Candomblé, eu tinha 6 anos de idade. E aí minha família toda evangélica, então por esse motivo eles não deixavam entrar para fazer santo, e pai Caboaqueci, na época, vamos deixar ele fazer santo, ele precisa fazer santo, vamos deixar ele fazer santo. E aí com 12 anos de idade, a minha família autorizou a fazer a minha raspagem dentro da religião. Então com 12 anos de idade eu raspei, que foi no ano de 2003. Eu conheci pai Caboaqueci quando eu tinha 5 anos de idade, e aí automaticamente ele já passava no muro ali da roça e falava: esse menino tem que fazer santo pra minha mãe, esse menino tem que fazer santo. E minha mãe falava assim: não, a sua família é evangélica, ele não vai fazer santo não. Então isso foi agregando, eu fui tendo esse carinho, minha família não deixava eu entrar na roça porque minha família era evangélica, eu entrava escondido. Minha família gritava: Marcos, e eu saía escondido pelo muro baixinho, não fala que eu tô aqui. E foi se passando os anos, eu fiquei 6 anos como abiã, quase ebome dos abiãs da roça na época. Então, depois de muito tempo, feito de santo, já morando do lado da roça de Candomblé, eu preferi morar junto com o pai Caboaqueci, tanto eu quanto outros irmãos de santo. Então, assim, eu falar da minha infância é falar de pai Caboaqueci, porque eu vivi essa história toda. O pai Caboaqueci viveu a minha infância e eu fui presente na vida dele até a partida dele. Bom, quando o pai Caboaqueci estava vivo, ele sempre falou:
Vocês podem me esquecer tudo, só não me esqueça de fazer o meu axixê. Eu quero meu axixê até meus 7 anos. Então é uma coisa que ele sempre falava quando ele estava vivo. Ele poderia esquecer tudo, mas que não esquecesse o ancestral dele até os 7 anos. E estamos aí, já completamos 7 anos da sua partida, estamos aí agora fazendo o axixê dele de 7 anos. Como ele queria e como ele sempre quis. O que eu diria para o Pai Kabaqueci se ele estivesse vivo hoje? Eu diria muito obrigado. Muito obrigado por ele ter feito eu me tornar o Marcos Tavares que eu sou hoje. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa responsável, porque ele falava para mim quando eu era pequeno, você precisa ter responsabilidade, você hoje é uma criança. A vida é um oba-oba. Então hoje você está curtindo, mas amanhã você vai colher. E de fato é isso mesmo. Se a gente não tiver responsabilidade por aquilo que a gente quer na vida, a gente não vai ser absolutamente nada. E ele sempre falou, vai atrás dos seus objetivos, estuda, porque se tinha uma coisa que o Pai Kabaqueci era muito forte nisso, ele não queria que ninguém estivesse do lado dele sem os estudos. Então ele fazia todo mundo que morou na roça, como eu morei, estudar, terminar os estudos, ser alguém na vida. Então eu diria para ele muito obrigado por ter me tornado quem eu sou hoje. E eu sou muito grato ao Pai Kabaqueci. Eu sou Babalorixá Norinho de Airá, eu tenho casa em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Eu sou herdeiro, né? Eu dou continuidade ao trabalho da minha mãe, né? Que também é iniciada aqui no Ijobá. Eu sou feito aqui na casa há 36 anos de santo. Na verdade, eu conheci o Pai Kabaqueci desde que eu tenho vida, né? Minha mãe tomou bori grávida de mim. Quando eu tinha 6 meses de idade, ela se iniciou em orixá com ele, em Iemanjá. Na época, né, nosso pai, ele tocava Angola. E aí, nesse processo todo, quando minha mãe ali, eu 6 meses de vida, ela recolhida, meu pai me levava ali diariamente para poder amamentar, para poder, né, minha mãe me ver ali pequenininho. E quando eu tinha 6 anos de idade, eu me iniciei em orixá, porque ele insistia muito, tanto pela questão de eu ser continuidade, né, da questão da minha mãe, da continuidade do axé dela, mas também pela minha vontade de querer participar das coisas. Ele não permitia de jeito nenhum que entrasse em quarta de santo, nada, se não fosse iniciado, tá certo? E aí eu me iniciei, eu nasci numa festa de Xangô, foi o santo do meu pai quem rodou meu oroncó. Minha madrinha de oroncó, né, ali que participou do momento, foi a nossa afinada vó Namboazazi, né, que iniciou meu pai em Angola. E essa foi a minha história com ele. O axixê de 7 anos do nosso pai é um momento importante não só para ele, como para nossa comunidade, para nossa família, né, para toda a nossa EBE. Especialmente porque ele sempre teve um valor muito grandioso nessa questão ancestral, né? Ele sempre fez questão de cultuar a ancestralidade dele, né? Desde o culto à afinada mãe dele, que também era feita de santo aqui, né? Dentro da nossa comunidade. E é um rito, é uma passagem, é um momento para a gente muito importante, primeiro pela continuidade ancestral, né, do nosso pai, e também pela força, pela união, pelo axé da nossa EBE. Para mim, ver a continuidade do Ijobá, da nossa família, da nossa casa, é assim extremamente importante por algumas coisas muito pessoais. Primeiro porque eu nasci nessa casa, eu vi cada tijolinho dessa construção ser erguido. Desde pequenininho, as minhas obrigações aqui dentro, né, quando a gente veio para esse local. Mas principalmente por uma promessa que eu fiz ao meu pai dentro do quarto de Xangô. Na ocasião que eu completei 21 anos de santo, eu estive aqui em arriar uma malá e tomar a bênção do meu pai. E dentro do quarto de Xangô eu fiz uma promessa para ele que eu sempre levaria o nome dele adiante, que o meu coração, o meu ori sempre seria fiel a essa casa. E saber, né, de todo o esforço da comunidade, dos filhos, da família, de todo mundo que deu continuidade a essa casa é muito importante para mim. Né, porque é um legado. Eu sou filho de Alorixá, e eu sei o quanto
existe um esforço para uma construção, para você levantar uma casa, para você manter e saber que esse legado foi continuado, que as pessoas da família, que os filhos tiveram esse sentimento de seguir adiante, para mim é muito importante. E isso está no meu coração e assim é um valor pessoal meu para a vida. Fazia muito tempo que eu não vinha, né? E fazia muito tempo também que ele não descia para rezar uma malai. Ele tava com alguns problemas na época, talvez acamado já. E aí eu me lembro que o Júnior falou, nossa, que bom o senhor veio. Fazia tempo que o pai não vinha não descia para rezar uma malá. Aí eu trouxe tudo pronto já, no quarto de Xangô. Aí ele falou, meu filho, por onde você anda? Nunca mais você veio. Falei, pai, o senhor sabe que eu tenho uma casa para continuar lá. É muito difícil estar em 2 lugares ao mesmo tempo, apesar do meu compromisso aqui, mas eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Não importa se eu estou vindo ou se eu não estou, e eu digo isso para você também aqui hoje, não importa se eu estou vindo ou se eu não estou. Essa é a minha casa, o senhor é meu pai, aonde eu estiver, meu coração, seu nome sempre vai ser adiante, e o senhor pode ficar tranquilo quanto a isso. Se o senhor souber que eu estou na casa de alguém, eu estou levando o seu nome te representando, mas não porque eu estou lá, porque eu sou da outra casa. Essa é a minha casa. Bom, se meu pai estivesse aqui hoje, o que eu diria é o tamanho da falta que ele faz. Eu acho que só quem teve um pai presente, um pai que sempre foi sua referência na vida, é que sabe a importância de ter um pai ou uma mãe para quem tem a sua mãe. A grande questão é a confiança, né? Ele sempre dizia que a palavra tem força. E a minha força sempre foi a palavra dele num conselho, num direcionamento. E o que ele me faz muita falta, o que eu diria é que da onde ele estiver, que ele continue abençoando a nossa comunidade. Eu sei que ele está aqui hoje e sempre. Nos meus pensamentos, nas minhas orações na minha casa, o nome dele sempre é lembrado e eu sei que ele está comigo todos os dias e sempre. E mais eu diria é o quanto eu amo. E um dia eu quero encontrá-lo e a gente vai se encontrar sobre isso. Olá, eu sou Edinho de Airá, eu sou herdeiro do Axé Jeová e também fui feito pelo pai Cabaqueci, assim como também sou o neto carnal dele. Eu fui feito pelo pai Cabaqueci com apenas 6 meses de vida. Eu sou o futuro herdeiro e eu aprendo muito com a minha mãe, assim como que ela aprendeu com o pai Cabaqueci. E hoje estou aqui para completar esse ciclo. Do pai Cabaqueci em si, eu não lembro muito dele. Eu tive memórias muito curtas com ele, porque ele partiu dessa, eu tinha 7 anos de idade. Mas eu lembro muito do orixá dele, porque é um orixá muito marcante para mim. Era um orixá quente como o sol, liderava como um líder, e era o orixá Irá, né? Hoje é meu pai, e sempre foi. Eu fico grato, bastante grato por, após a partida dele, bastante pessoas ter ficado, e hoje tá aqui ralando duro, se esforçando bastante. Com certeza ele também deve estar muito grato por isso. E mais pra frente, quando eu tiver herdado a casa, com certeza isso não vai ser sido em vão. Olá, sou Yalorixá Thaís Jochum, atual dirigente do Axé Jeová. Eu vim para cá, conheci esse terreiro, eu tinha 12 anos de idade, 11 anos na verdade. Eu vim numa festa de candomblé aqui, através do meu pai Loage, que era filho do pai Cabaqueci, em memória também, que faleceu há pouco tempo. E ele me trouxe para conhecer o axé dele e eu me encantei. Foi uma festa muito linda, era uma festa de Oxum, eu era Bian. E aí, um mês depois, a minha família, meus 2 irmãos e o meu padrasto fizeram santo. E eu vim na primeira função da minha vida. E eu me encantei por tudo. Por tudo para mim era muito novidade. Eu vi que aqui era o meu lugar. Eu era criança, mas eu já tinha uma personalidade um pouco forte. E eu me encantei pela roça e comecei a vir toda função sendo a Bian, né? E ajudava, trabalhava muito, e o babá
admirou isso, que ele gostava muito de pessoas que trabalhavam no axé, que trabalhavam na roça de candomblé, e com amor, né, porque era o que ele fazia também. E aí um dia ele virou para mim e falou assim, você quer fazer santo? E aí eu falei para ele que eu vim de família muito humilde, eu vim de uma família que não tinha uma condição financeira, e eu falei, não, porque eu não tenho como bancar isso, não tenho como pagar o senhor. E ele falou assim, eu não tô te pedindo dinheiro, eu tô perguntando se você quer fazer o seu santo. E eu falei, quero fazer o meu santo, é o meu sonho. E aí eu me iniciei, ele me deu absolutamente tudo, de roupa de ração, a esteira, tudo que eu tive na minha iniciação foi através do Pai Calvaqueci. Ele juntou mãe pequena para dar bicho, pai pequeno para dar roupa, e tudo que eu tive na minha iniciação foi por ele. O babá, ele foi para mim, ele me resgatou. Ele foi uma pessoa que ele acreditou em mim, e quando ele era vivo, ele falava assim para mim, quando você tem que... Ele tinha uma cobrança comigo muito grande como pessoa. Eu, naquela fase adolescente, não entendia isso, a gente fica chateado do pai estar pegando no nosso pé. Hoje eu sou mãe de adolescente, então eu sei o que ele passou. Ele pegava muito no meu pé e ele falava, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que aprender a tratar as pessoas, porque eu sempre fui muito fechada, muito sisuda. E ele falou, um dia isso aqui, você que vai ajudar o meu neto a tocar isso aqui. E eu falei, que nada, não acreditei. E quando ele faleceu, ninguém imaginava, pelo menos eu não imaginava, muito poucas pessoas pensavam que eu iria tomar a frente do axé, que eu iria herdar a casa. E mesmo depois de morto, ele fez a vontade dele valer. Ele foi lá, ele se mostrou, né? Mesmo depois de ter partido, ele se mostrou presente na minha vida. Então, só gratidão mesmo. E é isso, ele acreditava nas pessoas que ninguém mais acreditava, nem a própria família carnal. Meu nome é Babalorixá Marcelo de Oxalian, sou filho de santo do Pai Calvaqueci, Edson Ribeiro Mandarino, né, um dos grandes baluartes de São Paulo. Eu me iniciei com ele há 32 anos atrás, em Curitiba, né, e continuo na casa até hoje. Eu conheci o Pai Calvaqueci em Curitiba no ano de 91. Foi um candomblé que ele fez, ele era o barco do Diego, é o marido da mãe Thaís, do Marcelo Bofa e de mais 8, acho que era um barco de 10, foi quando eu conheci ele. E eu já era feito, eu já venho de uma família que minha avó é a orixá mais antiga, é o primeiro terreiro de candomblé de Curitiba, eu achei que hoje eu sou herdeiro e que toco, né? E conheci ele nessa obrigação e 3 candomblé depois, ou 4 candomblé depois, eu estava tomando obrigação com ele. Depois minha avó também tomou obrigação com ele, minha tia, enfim, a família, bem dizer, toda tomou obrigação com ele. E vim cumprir quelê aqui em São Paulo, que nessa época ele tocava no Ipiranga, quando eu conheci ele tocava no Ipiranga ainda. E a roça já estava em construção. Eu fiz santo lá e vim cumprir quelê aqui quando o barco estava em obra. Isso no ano 92. Se não estou... mas é isso mesmo. Então, a gente se conheceu e eu me apaixonei por ele, vi ele na figura de pai, de amigo, né? E quanto inteligente ele era, ele me cativou, né? Então, assim foi que a gente se conheceu e fiquei até o final da vida dele, assim. Aí com o falecimento do Pai Calvaqueci,
Eu estava na Bahia, estava no Axé Oxumaré, e eu soube na notícia quando eu desembarquei em São Paulo. Eu ia para Curitiba, mas parei em São Paulo para fazer conexão, e o meu telefone tocou, um monte de mensagem, eu já sabia que ele estava doente, e tive a notícia do aeroporto mesmo vim para cá e fiquei até o rituais fúnebres e o primeiro axixê do Paico Baqueci. Foi um momento muito triste, chocante, né? Você perder aquela figura que você tem como referência, né? E de tudo que é bom que ele representou, né? A gente fica meio perdido, fica meio sem saber o que fazer, ou o que vai ser da roça, né? Até que a gente continuou os axixês certinho, até que chegou no ano, veio para Dei Bimó e na verdade a casa já tinha um herdeiro, né? Porque de Poairá mesmo, que era o Edinho, né? O filho da mãe Thaís. Mas como ele era muito criança na época, né? Foi feito para Dei Bimó porque tinha outras pessoas que também poderiam ser o Babalorixá para tocar a casa, né? E no fim quem foi escolhida foi a mãe Thaís. E eu fui um dos primeiros a dar continuidade com ela após a morte do meu pai, né? Porque se eu amo o axé, eu amo a Iraponqué, eu tenho que dar esse segmento, eu tenho que ajudá-los, né? A mãe Thaís era minha filha pequena, então o meu papel dentro dessa casa de Candomblé é dar suporte a ela, proteção, enfim, como eu fazia com meu pai. E ela está levando muito bem, né? O axé, ela deu uma nova cara em termos de construção, em termos, enfim, né? Ela melhorou bastante do que era, né? Com muita dificuldade, né? Muitas críticas, mas ela está dando conta e prestando conta. Então, estou com ela para tudo que ela precisar. Né? Acho que ela está saindo muito bem como mãe de santo da casa, né? Está levando o legado que o Babá deixou aqui em terra, né? Cumprindo direito o seu papel. Então, tem que até parabenizá-la por isso, né? E ver o quanto a renovação a casa está tendo, né? Após a escolha dela como orixá. A casa vive, está cheia de Iaô, ela faz as obrigações, ela não deixa as obrigações nenhuma atrasarem aqui. Ela, né, sempre com o apoio dos filhos, né, ou quando não consegue, ela dá um jeito, ela dá um jeito e consegue colocar todas as peças aqui. Então, o axé, a casa vive, o axé está funcionando e muito bem. Eu sou o Babá Ebé Leandro da Casa de Oxumaré. Aqui é pedido da nossa mãe Thaís, do Axé Ijobá. Ela pediu que eu falasse um pouquinho sobre a importância do axixê. Na verdade, se trata de uma celebração, uma festa, literalmente é uma festa, em homenagem aos feitos, à memória daquele indivíduo que fez a passagem por Orum. É uma forma de legar aos jovens, a toda a comunidade, as histórias que ele viveu, a passagem dele aqui nesse mundo. É uma grande festa de comemoração que agora aquele ancestral está indo lá na Casa do Renascimento, está de junto aos nossos ancestrais, nossos antepassados. Bom, Paico Baqueci, ele era um homem de muita educação de axé, de educação doméstica, de educação de axé. Ele exigia, tá aí, mãe Thaís, pai Diego, que pode melhor falar sobre isso, era um homem muito exigente
mas também se cobrava. Chegava na roça, ele se comportava como filho. Ele deixava o título sacerdotal dele na casa dele, chegava como filho, fazia o que podia, não vou também mentir, dizer que ele podia fazer muita coisa, que a saúde não era muito da boa, ele é gordinho, todo mundo sabe, mas ele tentava contribuir, tentava ajudar, cortava um quiabo, mexia no que podia fazer dentro dos limites dele, mas sobretudo com muita educação, pé no chão, e exigia dos irmãos mais velhos, dos mais novos dele, sempre. Cobrava, dava exemplo, era um homem de exemplo. Arole omodo moku Kama fesu juruli Arole omodo moku le sileriwo Kama fesu juruli omadeaku Arole omodo moku Kama fesu juruli Arole omodo moku le silerio Kama fesu juruli omadeaku Omeranda ruemire uma gama de coe. Omeranda ruemire uma gama de coe. Omeranda ruemire mel moro marco choco uma gama de coe. Omeranda ruemire uma gama de coe. Omeranda ruemire uma gama de coe. Omeranda ruemire mel moro marco choco uma gama de coe. Alabeu Cirrum. Pai, como que o senhor conheceu o Pai Calbaqueci? Eu conheci, já ouvia falar, mas eu conheci em Salvador, né? Ainda minha mãe era Ialorixá. E ela foi quem, né, naquele momento ali, foi um momento muito, né, muito forte, porque foi no quarto de Oxalá, ela olhando o capacete, né, o Ixangô e o Zagoroa, na verdade, né? Bessa e ela olhando, e ela e a Maana, as duas olhando, e disse assim para mim: meu filho, você aceita, né, esse senhor aqui, esse mamado de chá? E eu disse: mãe, não sou eu que resolvo, quem resolve é a senhora. E aí, naquele momento, ela falou: é Oxalá. Né? Olhou para Oxalá e disse: é Oxalá. E logo em seguida era a festa de Iemanjá, né? Mas ela passou mal, né? Não deu, fez umas coisas nele, né? Fez umas coisas nele e tal, e disse: tá bom. Aí a gente saiu dali dando risada, ela pegou um AG, aí deu para Ana. E ali ela estava, na verdade, ali se despedindo, né? E naquele momento foi muito forte, né? Ana ainda disse assim, Oxalá, eu quero viver muito ainda. Mas, enfim, não foi, né, assim, né, Oxalá que resolveu, a gente não decide essas coisas, né? Quem decide é o Lodumare, né, a espiritualidade. E foi assim, né, ele, depois, uns dias antes, ele foi para a praia, né, passou tudo, uns dias, que ele ficou bastante tempo, ele foi à praia e voltou todo queimado. Ele teve uma insolação, e a gente passando, né, polvilho e pomada, né? E foi assim, o nosso, né, contato, primeiro contato físico foi na roça de Oxumaré. Depois de um tempo, né,
partida dela, e ele ligou para a roça, querendo dar continuidade, né? E aí nós viemos, né? Veio uma comitiva, né, para São Paulo, para fazer, né, a oferenda, né? Botar uma água fria em cima de Airá. E ali se criou, foi criando vínculo, né? E a gente brigava muito, viu? Mas era uma briga gostosa, né? De pai, filho, né? Ele dizia assim: eu não sou assim, eu só não respondo o senhor porque eu sei o que é que a Ira vai fazer comigo. Eu não sou assim. Aí eu dava risada, ali acabava e a gente daqui a pouco estava bem, né? Mas foi uma relação bonita, né? Boa, né? Junto ali, Maetânia também estava junto, sempre, né? Nas obrigações dele, onde lajou, né? Foi momentos assim que não inesquecíveis. Foi muito importante para mim, né? Naquele dia estar, né? E vinha o Ipiranga naquela época, né? Foi lá que foi feita a primeira cerimônia, né? Na minha presença, né? E aquele povo todo, né? No dia da cerimônia foi assim, todos babalorixás, todos baluartes de São Paulo para essa cerimônia, né? Era a primeira praticamente que fora eu estava fazendo, então todo mundo que foi para ver, né? Então, assim, lotou de candomblé. Eu acredito que deve ter fotos, né? Então, é exatamente isso, né? E juntos, e ali, levando, né? Ele sempre conversava comigo ao telefone, né? Sempre eu estava aqui, né? Na festa de Airá, né? Uma amizade assim que se permaneceu, perpetuou, né? Com respeito, né? Nunca houve assim um desrespeito dele para com minha pessoa. Ele me amava, né? E eu amava ele, né? Sinto muita falta, né? Era muito alegre, muito divertido, contava casos e casos e casos, e eu me acabava de rir, né? E tantas outras pessoas. E depois, né? Eu esqueci de contar a parte também, depois que minha mãe partiu, ele foi para as obrigações, né? Foi para todas, né? Ele também se afeiçoou muito a ela, né? Então ele foi para todas as obrigações dela, né? Todos a Xexê, né? E hoje estamos aqui, né? Com esse ciclo, né? Desses 7 anos, né? Essa partida, né? Fazendo o Axexê, né? O Azeirinho, o Axexê, né? Do grande baluarte, Babalorixá, que iniciou tanta gente, deu tantos caminhos, né? Conversava muito comigo e às vezes, né? Chorava, às vezes alegre, né? Mas estava sempre alegre, né? Reclamava das ingratidão, né? Reclamava muito disso, né? E muita gente, né? Que veio o menino e ele criou, e ele deu caminho, ele botou na escola, e ele ensinou, né? E muitas vezes as pessoas, né? Mas é isso mesmo, não é só no candomblé, não. Isso é do humano, é do ser humano, né? A gente, como diz, a gente não pode esperar retorno das pessoas. A gente tem que esperar retorno de Deus, né? De Olodumare. Pai, como é para o senhor ver a casa funcionando, mesmo após a partida do Pai Cabaqueci, ver o Ijobá continuando? Olha, eu vejo que vocês, na verdade, né, são guerreiros, né? Tá levando esse axé. Eu sei quanto é difícil, né? As pessoas, né? O ser humano, meus filhos, muitas vezes, né? Quando se perde, né? Um líder, um babalorixá, muitas vezes os filhos, né? Têm uma ansiedade de fazer coisas, né? Hoje não estão nem esperando, né? Um ano, né? Hoje as pessoas não esperam mais, que é a regra, né? E antes, que era muito mais tempo, né? E hoje é um ano e as pessoas nem têm
né, esse respeito, né, pelas regras, né, do candomblé. Porque o candomblé ele tem começo, meio e fim, né? Então, muitas vezes eu vejo, né, essa coisa, mas o Ijobá, ao meu olhar, né, está muito bem, positivamente, né? Eu vejo aqui uma renovação, muitos filhos, muitos iaús, né? Muitas crianças iniciadas. Então, isso mostra que existe uma continuidade, né? E que o Ijobá vai permanecer, vai viver, né? E o Dum Codum, o Dum Orundum, né? A direção, a Yalorixá, né? A Diego, né? Todos aqui, né? Que tem tentado, né, estar junto para levar essa casa. Todos estão assim de parabéns, né? O Isaburo, o Isiaú, né? Os Ogães, os filhos, de um modo geral, assim, estão de parabéns, né? Estão todos aqui conduzindo, levando, né? Aqueles que permaneceram, né? Mas que Xangô, Airá, ainda está aqui, está vivo, né? E as pessoas não esqueçam isso, né? Que a gente tem que estar na vida, nos momentos bons, também nos momentos de partido candomblé, né? E eu vejo que muitas vezes isso está faltando, né, no candomblé. Eu vejo essa necessidade, né? Eu vejo os terreiros da Bahia, né, que eu tenho mais contato, eu vejo que se parte do Babalorixá e se afastam muito pouco, às vezes quase nenhum. Continua ali, existe uma resistência, né, com quem assume, com quem está, mas se permanece ali, até ver um reconhecimento. Eu sei o que é isso, porque eu passei por isso, né, a mesma coisa que vocês aqui, mas o Ijobá está indo, né, como diz assim, de vento em polpa. Viu? Que Xangô mesmo, que é Irá, que o Xumaré, o Á, viu? Todos os orixás, todos os voduns, enfim, todos os inquices, todos os encantados, viu? Abençoe vocês, conduza, viu? E que vocês continuem nesse caminho, que tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Cabe esse, Xangô. Xangô mesmo abençoe. O que o senhor falaria para ele? Se ele tivesse aqui agora, né? Mas com certeza ele está em espírito, né? Eu sei que ele está. Eu falaria para ele, eu sei que ele era muito ciumento, o axé, né? E eu diria a ele que, assim, não tem palavras assim para esse momento, né? Eu estou aqui falando, mas meu coração está, né, chorando por dentro, viu? Então, eu digo que ele, hoje, como um Essá dessa casa, que é Iraponqué, né, ajude, viu? Ajude esse jovem, Aiá, os filhos, que ele, né, esteja presente em todo momento em espírito, que ele vai estar, nunca vai se afastar dessa casa. Axé. Epa babá, epa domila, epa dula, e babá, e. O fururu, o loreu, o babá, quem é ilegibu, ileu ifa, moju ababá, ajiboré ile moju baô, lua. É maior ela ixê, é maior ela é sicambabá, é maior ela ixê, é maior ela é sindibabá, é maior ela ixê, que o Xoguian e o Xolufã, babá epê, pelo dia que é de hoje, dê muita paz, harmonia, tranquilidade, tire de nossos corações essa tristeza, essas coisas ruins. Um beijo imenso.